Quer melhorar o seu desempenho na cozinha? Ou começar uma carreira na gastronomia? Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas com histórias, técnicas de cozinha e dicas de empreendedorismo. A teoria e a prática em um só lugar. Vamos começar! E aí, Félix, foi tudo bem no final de semana? Mais ou menos. Ai, como assim? Você estava todo animado, que ia ter um encontro com a sua família, que tem todas as suas 6 tias, seus 17 primos, todo feliz. O que aconteceu? É porque cada um tinha que levar um prato para o encontro. Aí eu fiquei o dia inteiro preparando uma torta. E a minha tia falou que a torta estava quebradiça. Areta, fiquei meio chateado. Mas isso é só o nome de um tipo de massa de torta. Massa quebradiça. Não, peraí. Isso quer dizer que ela não estava criticando a minha torta? Aí depende. Eu não sei que tipo de torta você estava tentando fazer, né, Félix? Mas faz diferença? Ou toda torta é quebradiça? Melhor tirarmos essa dúvida com o Nicolas Ferreira, docente do Senac, que sabe tudo de cozinha. Conta pra gente, Nicolas, o que é a massa quebradiça? Oi, Areta. Oi, Félix. Tudo bem com vocês? Então, as massas quebradiças, elas são caracterizadas pelo seu modo de fazer e textura, né? Então, a textura, o nome mesmo já diz, ela é quebradiça. Ela tem aquela experiência de desmanchar na boca, de ter uma crocância e ter o sabor que aquela gordura, principalmente, vai portar para o seu produto. Então, a partir dessa técnica de preparo dessas massas, das massas quebradiças, nós vamos hoje preparar uma massa de torta para utilizar com um recheio de frango cremoso, mas também a gente pode utilizar essa mesma massa para fazer uma quiche, né? Que nós vamos demonstrar aí, né, durante esse processo. Vejam agora essa sensacional receita de torta de frango com o docente Nicolas. Então temos aqui farinha de trigo, manteiga, ovos e sal e um pouquinho de água para dar o ponto, caso necessário. Aqui eu vou colocar nossa farinha de trigo, o sal, que indiferente também, o momento que ele entra. Começa então a etapa a qual caracteriza o nome da massa, que é a massa quebradiça, mas que tem a característica da técnica de sablagem que a gente fala, que é basicamente misturar manteiga gelada, lembra que a manteiga tem que estar gelada, e aí nós vamos desmanchando essa manteiga na farinha. Porque a manteiga, ela vai inibir o desenvolvimento do glúten. Como a gordura é um elemento que vai fazer esse trabalho, eu tenho que, no primeiro momento, desmanchando esses blocos de manteiga e aí eu vou produzindo uma espécie de uma areia úmida. Por isso o nome sablage, derivado aí do francês. Se vocês observarem aqui, a gente já consegue perceber que não tenho mais manteiga. Eu tenho alguns grumos, mas esses grumos já não são manteiga, já é a massa naquele aspecto que a gente busca com o processo de sablagem. Agora eu vou estruturar ela. Algumas pessoas estruturam essa massa adicionando água, mas a água vai acabar deixando ela um pouco mais rígida e mais quebradiça. Quebradiça ao ponto de ser difícil de desenformar ela assim que sai do forno. Então, o que eu faço? Eu prefiro essa receita que leva o ovo, né? Ele tá batido já. Então, aqui eu vou misturando e vocês vão perceber que ela vai aglutinar com maior facilidade. E vocês vão ver que só aglomerando esses itens, talvez não precise nem colocar água. Caso você queira colocar ou ter uma massa um pouco mais resistente, assim, no sentido de desenvolver glúten, você pode fazer a inserção de um pouco de água. Só que nunca coloque, tá vendo? Tá aqui no recipiente, eu poderia vir aqui e virar. Só que para efeito de segurança, o ideal é que você pegue a colher e utilize
com colher a inserção da água. Não pode ser agoniado para fazer essa receita, hein? Tem que seguir a orientação do Nicolas e colocar água com a colher. Já tá anotado. Vou usar a colher e não vou errar. Então, aqui eu vou sovar ela super breve, só para aglomerar, mas não fica sovando essa massa. Essa massa, ela não é necessária sova, tá? Ela só precisa estar homogênea e toda aglutinada aqui. E assim a gente obtém um produto mais adequado aí com as suas características. E aí a gente vai cobrir e deixar ela descansar. Deixa ela bem espalhada, porque agora essa etapa nós vamos refrigerar ela um pouco e descansar. Por mais que eu não queira desenvolver glúten no processo, o glúten ele acaba sendo desenvolvido. Então, eu preciso descansar ela para que eu possa abrir sem que ela fique retraindo e que também eu descanse novamente para que ela no final, lá durante a cocção, ela não fique retraindo também. A massa nossa já descansou, agora nós vamos então abrir, fazer a tampa dela. Aqui a ideia também é trabalhar com um plástico para facilitar aquele processo de abertura da nossa massa. Coloque ele bem centralizado, porque você vai abrir essa massa uma circunferência. A ideia é chegar a uma extensão que contemple o tamanho da sua torta. Então aqui eu preciso abrir mais ou menos 1 centímetro a mais que o diâmetro da minha forma. A mesma regra que nós abrimos as outras massas, trazendo o do meio para as laterais, fazendo em cruz, fazendo em X, para garantir a abertura de uma circunferência. Então, eu abri, você consegue perceber com o toque da mão se essa massa está com uma estrutura boa, com uma altura legal. Então, aqui eu já vou fazer um corte, garantindo que eu consiga, então, ter tiras que contemplem toda a extensão da minha massa, tá? Toda essa massa que vai sobrando, a gente vai reservando, porque ela vai ser reutilizada. Eu vou fazer alguns cortes de tiras. Tentar padronizar ao máximo. Vamos trazer as tiras. Então vou começar com as tiras menores, que vai ser mais no canto. Quando você tiver as tiras menores, você usa ela mais no canto. Pegar ela com cuidado, dando uma distância boa entre elas. Então a gente vai intercalando. Vocês viram que eu intercalei a massa que eu levantaria. Então aí eu venho, intercalo a próxima. Então aí eu volto essa tira, intercalo essa tira para fazer aquele efeito trançado, xadrez, né? E aí eu trago a outra para cá. E aí, Félix, na sua torta, você fez esse trançado aí? Eu não fiz, mas já tô doido para testar na minha próxima torta. Ah, dessa vez você me convida, hein? pode Traz deixar. um pouco, qualquer coisa. Já tá no diâmetro que eu preciso. Eu posso vir aqui, dou uma leve pressionada para ela fixar melhor. E aí vou transferir para uma superfície rígida, mas esse é o resultado que nós teremos aí depois do processo elaborado. Agora nós vamos preparar a base da torta. Aqui a gente tem então já o recheio, que assim que nós finalizarmos a modelagem da torta a gente recheia. E no caso do quiche, a gente vai pré-assar a nossa massa e aí depois a gente recheia e assa, tá? Aqui eu tenho a massa pronta, já descansada. E aí eu vou abrir ela novamente. Então aqui eu prefiro usar formas de fundo falso, principalmente para o momento de desenformar. Então aqui eu já vou posicionar
Aí eu venho com a mão aqui de baixo, vai quebrar um pouco a lateral, não se preocupe. Depois nós vamos finalizar esse acabamento. Transferir para cá. Então você vai levantar aqui e acomodar a massa na sua forma. Se você deixar sem plástico, ela já teria rachado. Então o cuidado aqui é manter esse plástico colado e ajustando ela de acordo com sua forma, com a ajuda do plástico, porque ele vai manter uma resistência maior. Ih, Areta, tá aí. Foi nesse momento que eu errei, eu nem usei o plástico. Ah, Félix. Ai, Não, mas na próxima vai dar certo. não, agora já entendi tudo. Agora eu vou finalizar ajustando essa beirada e dando uma leve pressionada aqui para que ele se mantenha justamente no formato dessa forma. Como a gente vai querer fazer uma tampa, eu vou fazer um corte aqui na borda, deixando praticamente meio centímetro aqui lateral, para que eu possa depois virar e favorecer a cola da tampa. Ajusta aqui um pouquinho essa borda. Agora já temos a massa pronta para receber o recheio. Eu vou distribuir umas proporções e depois eu venho dando uma alisada para deixar ele sem ar. Vou deixar mais centralizado nosso requeijão cremoso. Aqui, na hora que ele der uma escorrida, ele escorre para dentro da torta. Nicolas, nós estamos adorando a receita, mas eu queria entender melhor. Eu posso trocar a farinha de trigo por outra sem glúten? A gente pode pensar sim na modificação da farinha para preparo de uma massa quebradiça. Às vezes a gente vai fazer uma combinação específica para esse tipo de massa, mas é possível desde que você ajuste as proporções de umidade nessa receita. Essa torta de frango do Nicolas tem tudo para fazer o maior sucesso na sua cozinha. Depois do intervalo, vamos ver como vai ficar a receita pronta. Te encontro no próximo bloco. De volta. O docente Nicolas ensina a preparar uma torta de frango com recheio cremoso e acompanhamento de molho campanha. Vamos conferir agora a parte final da receita. É com você, Nicolas. Muito bem, temos aqui então a nossa formatação da torta, um pouco do nosso queijo cremoso, do nosso requeijão cremoso. E aí eu coloquei só um restinho do recheio para não desperdiçar, tá? Lembra daquela bordinha que eu deixei sobrando? Então eu vou trazer ela um pouquinho para dentro. Observe que essa bordinha ela vai ajudar a colar as beiradas da nossa tampa, né? Eu ainda posso, quando achar necessário, dar uma leve besuntada com ovo, alguma coisa, se eu acreditar que ela esteja muito seca e possa correr o risco de descolar. Então, aqui a tampa dela, trançada, aí agora eu levo para cá. Obtive já uma cobertura completa, dou uma leve pressionada e aqui, ó, com a própria mão eu vou cortando essa beirada, ó. Sem tirar o plástico, que eu garanto uma estrutura mais firme. Agora, o que eu posso fazer é com a ajuda de um garfo, eu posso fazer esse acabamento abaixando. Você pode fazer com essa parte do garfo e obter um acabamento diferenciado, ou só como seu coraçãozinho desejar.
Muito bem, aqui a gente então tem a etapa final da nossa torta, que é a cobertura dela, para efeito estético mais uma vez, e a cocção. Então aqui eu tenho umas florzinhas, folhas que eu posso utilizar a partir desses moldes. Aqui eu tenho um pouco de cúrcuma e aqui eu tenho algumas folhinhas de salsa que depois de pincelado o ovo a gente coloca e ela não perde coloração durante o processo de cocção. Então a gente pega essa torta. Olha, Areta, todo um capricho aí na forma de fazer. Olha esse ovo que ele tá passando por cima, a cor que tá dando. Tá ficando cada vez mais bonita. A gente tá aqui, ó, querendo invadir essa tela. Eu vou colocar algumas folhinhas estrategicamente. Vou colocar 2 florzinhas aqui. Vou pincelar um pouquinho também nela. E aí ainda posso chegar por último e acrescentar um pouquinho de cúrcuma, que é um produto super interessante para a saúde, mas também ele pode agregar um pouco de coloração aí no nosso preparo. Muito bem. Então, aqui nós temos uma maneira de trazer diferenciais para o mesmo produto que nós estamos focados aí, que é a nossa massa quebradiça. Então, a partir daquela sobra que tivemos da massa da torta, a gente produziu uma quiche, ou seja, a massa ela pode ser usada tanto para as tortas como para a quiche. O que vai mudar? Primeira coisa, a quiche vai precisar de uma pré-cocção. Essa pré-cocção vai trazer um pouco mais de crocância para o resultado final da nosso preparo. Então, modelo na forma, assim como foi modelado para a forma de torta. E aí depois eu vou fazer um pequeno diferencial, que é furar. Porque se eu assar ela sem furar, ela tende a formar uma barriga. E essa barriga não vai ter um resultado final, inclusive eu vou ter que colocar menos recheio na minha quiche. E agora eu tenho aqui um recheio que é diferente. Então, o recheio de torta, ele é um recheio mais seco, né? Apesar da gente falar de cremosidade, querer estruturas que sejam mais interessantes gustativamente, ele é um recheio mais seco. Quando a gente fala de um quiche, a base de um recheio de quiche leva creme de leite fresco, ovos, ou no caso, um ovo, e queijo fundido. Pode ser um gruyère, pode ser um emmental, pode ser um gouda. Então aqui, basicamente, eu vou misturar o creme de leite, o ovo, que vai ser o elemento que vai estruturar a minha quiche. Vou homogeneizar ele aqui. Vou colocar um pouco desse queijo. E vou levar um pouquinho desse queijo, das partes mais sólidas, aqui para a base da minha quiche. Aqui eu tenho, para fazer a versão do quiche Lorraine, que é um dos quiches mais clássicos e básicos, podemos assim dizer, eu tenho bacon já previamente cozido, né? Então eu não preciso tostar ele muito, não precisa ficar torrado. Aqui eu vou aproveitar e colocar um pouco de sal, porque esse queijo ele não é muito salgado, ele é um queijo um pouco mais adocicado. Vou homogeneizar e vou verter isso dentro da minha massa. Então aqui eu vou verter esse creme até chegar próximo da borda. Então, basicamente eu chego aqui no topinho dele, espalho esse queijinho se necessário. Então aqui chegamos aí perto do fim. Então a gente tem aqui nossos preparos que vão para o forno. Vou colocar um forno a 180 graus, sem ventilação, para garantir uma cocção completa, sem que ele ganhe muita coloração durante esse processo. Basicamente a gente vai pensar em 25, 30 minutos. Muito bem, então a gente chega no momento da torta ou do quiche que a gente tem que ter um grande cuidado, porque tá tudo pronto. No término do preparo, você precisa minimamente esfriar essa torta. Difícil, né, Félix? Porque com o aroma que deve estar, com esse cheirinho, a gente tem que aguentar o frio e esperar esfriar um pouquinho. É um grande teste de resistência. Tenha o cuidado de
descolar as bordas que eventualmente foram coladas devido à passada do ovo. Aí a gente leva sobre um aro ou alguma base que possa sustentar melhor a sua massa. Posso transferir ela para cá. Já vou aproveitar aqui e desenformar nossa quiche também. Nicolas, você deixou a gente com água na boca. Mas me diz uma coisa, por que a massa descansa na refrigeração? Primeiro que o descanso ele serve para desestressar aquela etapa de mistura dos ingredientes e evitar que ela fique retraindo durante o processo. Mas estando dentro da geladeira, esse tempo aí de descanso vai trazer um outro resultado de textura, porque lá eu tenho gordura e essa gordura vai se solidificar. A ideia é não solidificar ela muito, porque depois ela quebra tudo na hora de abrir. Mas é importante que ela tenha uma textura mais firme do que quando terminou o processo de manipulação da massa. Senão, às vezes, fica difícil de transferi-la do plástico para dentro da sua forma, tá? E só mais uma coisa, que outras opções de recheio posso usar nessa torta? A gente pode utilizar, por exemplo, bacalhau. Podemos fazer também bases de recheio com frios, podemos pensar em presunto e as suas diferentes possibilidades. Alguns vegetais podem ser utilizados. Eu posso acrescentar, até mesmo algumas receitas contemplam queijos com batata. Eu posso pensar também em uma calabresa. Muito bom. Agora, o melhor momento do preparo, né, que é a degustação. Temos aqui algumas considerações dos acompanhamentos, né? Então, talvez esse molho campanha acompanhando a nossa torta para trazer um pouco daquela acidez, né? A quiche com uma saladinha clássica de acompanhamento. Bom, eu gosto dessa cremosidade. Aqui a nossa torta de frango. Muito bom. Vou colocar um pouquinho do nosso molho campanha, o conhecido vinagrete dos churrascos. Mas lembrando que vinagrete é a base dele, que é uma mistura de ácidos com óleo, no caso um azeite, e aí a gente complementa com esses vegetais. Então, a ideia também de cortar esse molho campanha bem pequenininho é para facilitar a degustação dele. Vou mandar um pedaço também para a Areta e para o Félix. Espero que vocês possam praticar em casa, lembrando que a prática leva à perfeição. E muito obrigado e até a próxima. Nossa, que torta maravilhosa! Areta, eu tenho que confessar que ficou 1000 vezes melhor que a minha, viu? Agora eu entendi o comentário da minha tia. Félix. Mas agora você já aprendeu a fazer. Pô, Nicolas, salvou, hein? Agora o próximo encontro da minha família, eu vou acertar com essa daqui, hein? E se você quiser aprender mais receitas como essa e conteúdos especiais sobre gastronomia, acompanhe os nossos próximos episódios. Siga com a gente no Gastronomia e Alimentação, Aprendendo com o Senac. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, eu vou continuar. Eu também.